Olá pessoal, sou Flanca Taides do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do canal à plataforma do YouTube. Né? Quem não é inscrito e gostou gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Não é? Porque dando força ao canal, o canal vai divulgando as ideias. E as ideias que hoje, inclusive, né, elas influenciam nossas vidas, né, que é uma ideia de conceito burguês, tá? É, vamos falar aqui primeiro da crítica à filosofia do direito de Hegel, tá? Que é esse livro de Marx, né? Do jovem Marx, tinha 25 anos quando ele escreveu. Mas o mais importante do livro, né? Que a ideia de Marx, ela vem por último, né? Está aqui na página 151, que é Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, a introdução, que é a última parte. É 10 folhas, né, primorosas aqui do pensamento de Karl Marx, né? E eu vou explicar no final do vídeo por quê. Na crítica à filosofia do direito de Hegel, Karl Marx, com 25 anos aí, está fazendo um acerto de contas com Hegel, né, indiretamente também com Kant, dois filósofos, né, alemães. Kant influencia Hegel e Hegel influencia Marx através da dialética. E ele está fazendo um acerto de contas aqui, né, intelectual, com ambos. Não é? Por quê? Kant, Kant é um filósofo que sempre defendeu que o correto, o justo, né, estava na sociedade, no pensamento do ser humano, não é? A razão estava no ser humano. Ele vai ser contestado, né, pelo absolutismo, mas óbvio, ele vai ser apoiado pela burguesia que ainda não está no poder, tá? Então, todo direito do Estado absolutista não era um direito aceitável. Aceitável era o direito da razão e a razão da humanidade, né, que estava na mão do Estado, e Kant era contra isso, tá? Alguns, por exemplo, como Voltaire, né? Voltaire vai dizer, né? O rei absoluto, né? O rei absoluto, né? Que já vem lá da filosofia a Idade Média. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que o rei era rei porque o rei era a vontade de Deus, né? Deus escolhia o rei, né? A igreja era o representante de Deus, né? E aí Voltaire vai fazer algumas críticas, por exemplo, né? Então esse Deus deve ser injusto, porque escolher Maria Louca para ser rainha da Inglaterra, ou a rainha de Portugal, ou Luís XVI para ser rei da França, né? Que são reis que estão absolutamente desapegados à ideia de igualdade, ou de pelo menos o direito a comer, né? E a questão da fome é que vai gerar a Revolução Francesa. Seria um Deus injusto. Não é? Você pega Luís XIV, que era o Rei Sol, né? Na Idade Média mesmo, quando Agostinho fala que é a vontade de Deus que você nasce servo, seria um Deus injusto, porque você nasceu servo, vai morrer servo porque é a vontade de Deus. Você nasceu senhor feudal e vai ser senhor feudal eternamente porque é a vontade de Deus. Nenhum senhor feudal queria mudar essa realidade. Claro que o servo queria, o senhor feudal não. Tá? Então, Kant vai dizer, Kant, né? Kant vai dizer que a, a, a razão está dentro do íntimo do eu, não é? Um dos últimos livros que ele escreveu, A Paz Eterna, ele vai dizer: se todos os homens concordassem com tudo, não é? Com todas as ideias, o mundo seria melhor. É óbvio que isso nunca vai acontecer, né? É a concordância humana. Né? A burguesia apoiava Kant, né? Porque ela estava fora do Estado. A partir das revoluções francesa, da Revolução norte-americana, não é? Kant vai ser um pouco esquecido, por quê? Porque a burguesia agora é Estado, tá? E Hegel vai dizer que a razão está dentro do Estado, não é? Então a burguesia passa a apoiar a ideia de Hegel e não mais a de Kant.
tá? Então, o lema, né? O lema da bandeira francesa, né? Que as pessoas às vezes nós saudamos, né? Eu já saudei muitas vezes esse lema, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Na verdade, a gente vai ver que qual é a liberdade burguesa, né? A liberdade de celebrar contratos, a liberdade de ter propriedade, né? A liberdade de fazer dela o que bem entender, né? E fraternidade é familiar. Não existe fraternidade entre a sociedade. A fraternidade é familiar. É um mundo privatista dentro do Estado. Um mundo das pessoas que pensam que, né, cada um faz aquilo que bem determinado a sua própria vida e não há intervenção, tanto que na bandeira, né, burguesa, porque na Constituição, né, nos códigos de Napoleão de 1804, né, tá dizendo lá que qual é o direito natural do ser humano: liberdade, propriedade, igualdade, liberdade, propriedade, igualdade, liberdade, propriedade, igualdade e fraternidade, tá? Então, propriedade está lá, mas não está na bandeira, né? Na bandeira vão colocar lá fraternidade, que é um conceito individualista burguês, mas nunca propriedade. Por quê? Porque nem todos vão ter acesso à propriedade, tá? Então ela já está sendo negada ali no lema da bandeira. Igualdade de ser desigual e, igualdade de ser desigual, liberdade de celebrar contratos, tá? Liberdade de celebrar contratos, por exemplo, de, né, o direito de você contratar uma pessoa para trabalhar 20 horas por dia, não pagar hora extra, mas você tem liberdade de celebrar contratos. E a pessoa, o mais pobre que está passando fome, se quiser, aceite, senão morra de fome, tá? Então, é um apoio aí, Hegel vai dar apoio a essas ideias, não é? Só que ele está fazendo isso através da dialética hegeliana que ele vai criar para desconstruir o pensamento de Kant, né? Do mundo individual. Ele fala, não, a razão total é Estado, tá? E Marx vai, né, na crítica à filosofia do direito de Hegel, que é baseada no livro Filosofia do Direito de Hegel, vai estar criticando Hegel e indiretamente também Kant, tá? Porque na Alemanha existiam os jovens kantianos, né? A influência de Kant de um lado e os jovens hegelianos, né? Que ele vai brigar aqui, depois eu vou falar da ideologia alemã, ele vai brigar com o Bruno Bauer, né? Mais tarde, em 45, Feuerbach, ele vai questionar Feuerbach, né? Nas teses, a Feuerbach, e ele vai estar a todo momento na ideologia alemã, ele vai questionar os hegelianos. Por quê? Porque é uma ideia de aceitação de um Estado, que um Estado burguês que antes não aceitava, que os burgueses antes não aceitavam as ideias do Estado, que era um Estado absolutista, e agora os burgueses aceitam as ideias que vêm do Estado, porque o Estado os favorecem porque é um Estado burguês, tá? E no final, né, Marx vai criticar aqui artigo por artigo do livro, né? Só que é difícil você achar escritos de Karl Marx, né? Eu não sei se eu já falei para vocês que existe um projeto chamado Mega Marx 2, né? Que começou nos anos 70, ele teve uma parada nos anos 90 por causa da derrubada do Muro de Berlim, da Perestroika, da Glasnost, né? Transparência, abertura e transparência na União Soviética e na Alemanha, e voltou de novo a ser publicado. Marx causa um certo temor, né, à sociedade burguesa. Por quê? Né? E por isso a burguesia sempre refuta Karl Marx. Porque Karl Marx, a cada livro que aparece, né, dos escritos que ele deixou, porque a maioria dos livros ele não publicou em vida, né, para você ter ideia, a ideologia alemã ela surgiu em 1932, ele morreu em 1833, né? Esse livro aqui
A Miséria da Filosofia não foi publicado em vida. Esse outro livro aqui, Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Paris, não foi publicado em vida. A Questão Judaica não foi publicada em vida. Tudo pós-morte dele, tá? Existe esse projeto que pode levar as obras entre Marx e Engels, né, que é o projeto mega chamado Marx, Engels, Extazauber, né, em alemão. Ele pretende aliás, pretende que mais do que duplicar, né, as obras de Marx, que hoje, Marx e Engels em 50 livros, pode chegar a 100 a 114, não é? Que é, né, a ideia hoje. Então, a todo momento está surgindo, né, um novo livro de Marx. Bom, para concluir, crítica à filosofia política do direito de Hegel, ele está contestando as ideias, né, de Hegel, as ideias de Estado, que o Estado é a razão, né, está dizendo que o Estado não pode ser a razão, porque essa razão do Estado gera o proletariado. Essa razão do Estado que diz igualdade, né, não aboliu a escravidão dos negros. Essa liberdade, a liberdade, né? A liberdade não aboliu a escravidão dos negros. A igualdade é desigual. Então, não há ideia no Estado burguês em que favoreça todos os seres humanos como seres humanos, tá? E ele vai falar isso depois na emancipação humana, na questão judaica, mas aqui ele também está dizendo, olha, o grande problema é que o Estado foi estratificado em classes sociais. É um outro conceito que a burguesia não aceita. Que existe a classe trabalhadora, que existe a classe burguesa, que existe a elite dominante e que existe os despossuídos de tudo, né? Os miseráveis em todo momento, não é? E aí ele escreve na segunda crítica ao direito de Hegel, porque ele publica esse livro em 43, né? Ele tinha 25 anos. Em 44 ele já tem uma outra ideia, né? Ele já está em Paris, ele já está convivendo, né? 8 meses depois, né? Ele casou aqui, né? Na época tinha casado com o James Marx, ele publica essa obra. Em 44 ele já está em Paris, já está, né, em contato com o movimento da classe trabalhadora, vai ver a classe despossuída, esses miseráveis que trabalham e não têm direito a absolutamente nada, e ele vai dizer o seguinte, né, que essa classe que ela tem que estar rompendo com toda essa exploração a partir de uma revolução, tá? Porque a Revolução Francesa, né, ou a norte-americana ou a inglesa passada, ela não tinha trazido benefícios para toda a humanidade, e sim para uma determinada classe. Qual? A burguesa. Tá? A lei é burguesa. Né? Porque se você pode celebrar, se fala em liberdade de celebrar propriedade, em ter propriedade, mas não fala em liberdade de iguais, né? Porque você não é igual, o trabalhador não é igual, né? Até hoje. Na lei nós não somos iguais porque a lei depende de dinheiro para se defender, né? O burguês tem muito mais dinheiro, ele se defende muito melhor e o proletário não, tá? E no final ele faz esse manuscrito, né, de crítica à filosofia do direito, que é a parte introdutória, a introdução, pois é, Karl Marx colocou a introdução no final do livro, né? Porque aí já é um pensamento dele, ele está rompendo com todas essas ideias, tanto de Hegel como de Kant, né? E está dizendo que a única saída é a revolução do proletariado para a emancipação o quê? Não é só a emancipação do Estado, a dependência do Estado, ou a questão da igualdade burguesa, é a emancipação humana. O homem está acima de tudo, não é? E não está subordinado a um Estado burguês, e muito menos a uma ideia mitológica, ou uma ideia que é impossível de se praticar de Kant, tá? Então ele está rompendo com tudo isso, e daqui que na última frase, né, que eu já li para vocês uma vez, que ele vai tirar lá a última frase do livro, né? A religião é o ópio do povo. Por que a religião, então, seria o ópio do povo para Karl Marx? Porque a religião ela acalma os corações das pessoas que se sentem injustiçadas, mas ao mesmo tempo ela é burguesa. A religião ela está no patamar, ela está defendendo, ela está do lado da burguesia,
né? Quando o Estado totalitário caiu, né? Luís XVI caiu, a igreja era uma grande senhora de terra na França, ela tinha quase um terço de terras do território francês. Tá? E ela continuará mesmo depois da Revolução ter colocado um monte de gente, né, inclusive religiosos, na guilhotina. A igreja volta a apoiar o quê? Né? A elite, o poder dominante. Né? E ela é um elo de ligação entre a elite e a burguesia para acalmar os corações dos injustiçados, tá? Corações embrutecidos, né? Corações injustiçados, corações que têm sede de justiça, mas que nunca alcançam. E aí, por fim, ele fala: olha, a religião ela é o ópio. O ópio por quê? Porque ela acalma o coração do ser humano. Né? Ela nunca vai praticar a justiça. Né? A justiça não é divina, a justiça tem que ser terrena. Por quê? Porque as ações que fazem a humanidade sofrer são terrenas. Então cabe ao homem, no mundo terreno, consertá-las. Né? E de que forma há esse conserto? Através de uma revolução do proletariado, por quê? Porque quem está propondo esse sofrimento aos mais pobres é uma sociedade que fez uma revolução terrena, a sociedade burguesa, através de muito sangue. Então a sociedade, né, ele vai, na ideologia alemã, ele vai dizer, olha, a gente tem que é, trocar a crítica da filosofia pela crítica às armas. Tá? Por quê? Porque só através da luta que você vai mudar a realidade como ela está, como ela se apresenta e como ela é. Tá? E nos dias de hoje, vocês podem olhar e perceber, o Estado é ou não burguês. Né? É uma questão de olhar, de pensar, de analisar. Né? Quais são os direitos, né, que a sociedade burguesa ela provém para a classe trabalhadora. Né? Agora, a classe trabalhadora se provém seus próprios direitos através da luta. Foi da luta que nós conseguimos alguns benefícios que não tínhamos na sociedade burguesa se não nos manifestássemos. Tá? Inclusive, nos dias de hoje, por exemplo, ter um reajuste salarial. Se não há greve ou não há manifestação, né, a burguesia não está preocupada em dar aumento de salário para a classe trabalhadora. Ok? Essa é a minha participação. Quem gostou, deixa o like. Né? É uma obra muito densa de se ler, mas a parte final é primorosa, né? Porque aqui Marx já é comunista, ele vai estar descaracterizando, né, todas as ideias de Kant, de Hegel, né, e está partindo para um mundo próprio, que é o mundo da dialética marxista, mas não é uma dialética idealista, é uma dialética marxista histórica. O que é histórica? Agir, né, dentro da sociedade, como mais tarde eu vou falar nas teses da Feuerbach e a ideologia alemã. Ok? Até a próxima.